sucessivamente. Quando você advoga para a reclamada, e eu tenho essa sensação, e muitas vezes, que se assemelha ao direito penal. Por quê? Porque já existe ali meio que uma rixa contra a empresa, né? Na verdade, se a gente for rememorar um pouco a história, a gente vai ver que a servidão e a escravidão sempre existiram na humanidade e elas não eram contestadas a ponto de ter regramentos, a ponto de ter proteção. Doutora Yara, obrigada pela presença. Então, durante aquele período em que havia toda essa situação sem regulamentação, não havia tanta contestação acerca disso. Depois que as máquinas chegaram, que o mundo se modernizou, começou a modernizar, e o homem viu que poderia ter sua mão de obra substituída por máquinas, aí sim surgiram os grandes pensadores, Karl Marx, Hegel e etc., trazendo aí essa discussão, porque até então houve também uma exploração gigantesca de mão de obra, principalmente de mulheres e crianças. Então, foi aí que surgiu o nosso arcabouço, todo o ordenamento trabalhista. E ele foi fundado com base aí na exploração excessiva da empresa. Por essa razão, existe aí esse lado negro do direito do trabalho, né? Porque foi criado, e aí você já pega a concepção e a estrutura da maioria dos ordenamentos jurídicos, especialmente aqui no Brasil, de que ocorre o quê? A repreensão e nunca a prevenção. Nasceram as leis trabalhistas com o fim de garantir direitos que já estavam sendo violados, né? Então, daí você tira que o caráter preventivo, ele já tem, nós temos essa dificuldade de implementar, porque nós já temos na nossa raiz, está enraigada essa questão de atuar sempre com a repreensão e nunca com a prevenção, tá? E aí, atuando para a reclamada, a gente tem esse ponto de vista muito negativo, porque, principalmente, se a gente for levar em consideração, depois da reforma, as ações trabalhistas, pelo menos em sua grande maioria, não são aventuras jurídicas, tem um fundo de verdade. Então, a gente já entra com um saldo negativo, digamos assim, no ringue, no processo, né? E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? Qual a nossa perspectiva diante de tudo isso? Primeiramente, nós temos que levar em consideração detalhes, porque muitas vezes, inclusive na maioria dos casos, eu pego a inicial e vejo e falo, ferrou, não tenho como me defender aqui. Quando eu vou ver com calma, analiso os documentos para solicitar informações para o cliente, eu vejo aí que tem algumas situações que podem ser revertidas. Daí, então, o que eu quero passar aqui é essa questão, que nós não vamos ganhar, até porque é difícil uma reclamada, as improcedências são raras, né? O que nós temos é parcialmente procedente, o reclamante perde muitos pedidos, mas não tudo. Então, são raras as improcedências, mas nem por isso a gente deve deixar de acreditar. E se a gente não acreditar na argumentação que a gente está apresentando, não tem jeito, o processo é perdido mesmo, tá bom? Aqui, deixa eu ver se eu vou na defesa depois. Deixa eu tirar esse... Deixa eu tirar esse... Doutora Cris, doutora Thalita, obrigada pela presença. Então, a gente precisa fidelizar o nosso cliente, mostrando aí que nós temos todo o potencial para resolver, e eu digo não resolver, porque nós, como reclamadas, nós vamos minimizar, né? Então, nós vamos mostrar para eles que há estratégia. E a melhor forma de mostrar, ele já sabe, gente, quando o nosso cliente empresa recebe uma notificação, ele sabe que ele está devendo alguma coisa, né? Então, a gente não tem que partir querer fazer um milagre para que possa... a Thaís, minha prima, obrigada pela presença, para que possa aí ter um milagre, não é isso, né? Mas se a gente mostrar que a gente tem uma organização, que a gente tem uma estrutura capaz de suportar aí e de atender ele da melhor forma possível, tenho certeza que isso faz toda a diferença, isso fideliza os clientes. E se você mantiver uma rotina, com certeza esse cliente vai não só ficar com você para que você advogue para as suas demandas futuras, como também vai te indicar para as próximas demandas, tá? E aí eu vou trazer, então, 7 passos para que você atue aí na sua advocacia. Mas antes de começar, eu vou ficar paradinha aqui para que vocês tirem o print, compartilhem
compartilhem nos stories com o símbolo de hoje. Eu vou ficar paradinha uns segundos para que vocês tirem. Tiraram? Conseguiram? 1, 2, 3 e já! Agora eu quero que vocês printem nos seus stories, tá? E me marquem para que eu possa ver. E aí eu vou enviar para vocês esse checklist que eu vou compartilhar agora, tá? Eu vou colocar aqui na telinha, que a gente vai falar desse checklist que serviu de base e me ajuda nas minhas ações, e todos que eu faço mentorias e tudo mais, eu tento passar quando estão atuando em contencioso de massa trabalhista, porque aí tem muitas demandas. O que nós devemos ter em mente, né? Recebeu a notificação inicial, nós temos que levar em consideração aí o prazo, né? Nós temos 5 dias do recebimento para que a audiência aconteça. Se não for observado, a gente pode apresentar uma petição para arguir a anulidade, remarcar essa audiência, porque tem que ter um prazo de pelo menos 5 dias. Nós falamos isso, inclusive, ontem, né, quando a gente estava falando sobre traçar a estratégia, a melhor estratégia aí para o nosso cliente. E se não tiver a observância desse prazo, a gente pede anulidade, e se tiver, a gente pode aí trabalhar, melhorar a nossa estratégia. Essa parte de recebimento é para mero checklist mesmo, recebi. E você tem que ter um controle de quando o seu cliente recebeu, tá? Pelo e-carta. Hoje, os tribunais do trabalho, quase todos, atuam aí pelo e-carta. Então, você consegue confirmar quando foi efetivamente o recebimento da notificação, quando não for por AR lá, para estar ciente aí de que ele já foi observado esse prazo. O nosso primeiro marco aí dessa notificação está relacionado diretamente à data da audiência. E aqui, nesse momento de pandemia, as reclamadas têm recebido as notificações de audiências e, alguns dias depois, têm recebido as notificações para apresentação de defesa em 5 dias, né? E eu até comentei em um post que um cliente chegou com 2 notificações que já havia passado o prazo para a defesa, porque ele acreditou que a audiência fosse o ano que vem e era prazo para a defesa. E como não há aí um oficial de justiça que lê o mandado, como no âmbito civil, então, se foi o próprio empregador aí que não tem muita aptidão com os termos jurídicos, acaba passando que foi o caso, né? Então, é preciso observar essas informações da notificação. E essa data da audiência, que é a regra de períodos de normalidade, ele vai te dar aí o prazo limite para que você preencha todas essas informações aqui desse checklist, para que você ou acelere o procedimento, né? Então, é a data da audiência que vai delimitar, porque nós sabemos que a gente apresenta a defesa em regra, digo novamente, em períodos de normalidade, quando nós temos aí a designação da audiência e tudo mais. No caso, como nós estamos vivendo na pandemia, as notificações têm sido no sentido de que a empresa deva apresentar a defesa sem sigilo para que a parte contrária se manifeste aí. Basicamente, são essas as notificações que eu tenho visto e recebido. Se vocês estiverem vendo outras formas diferentes, comentem aí, que eu quero saber dos tribunais de vocês, que eu advogo aqui no TRT2, TRT15, e tenho processo TRT3 aqui com parceiros de estados de Minas Gerais, por exemplo. Feita aí a delimitação do agendamento da data da audiência, eu vou obter a petição inicial, né? E aí, uma dica que eu acho que todo mundo já usa, mas não custa lembrar, é que é importante que você faça o seu cadastro no site do tribunal, para que, sem o certificado, você possa ter acesso à petição, né? E os documentos. E aí, inclusive, você pode passar a senha, vamos supor, para um advogado, para um colaborador externo, para que ele possa te auxiliar na retirada e obtenção desses documentos. Porque é um parto praticamente ter que digitar toda aquela chave lá das notificações para obter a inicial, não é? É muito ruim digitar todo aquele código, aí no final ainda dá erro. Então, a sacada é essa, porque aí você pode pedir para um terceiro fazer isso, e pode terceirizar o seu serviço, não tendo esse trabalho burocrático, né? Depois que nós temos a petição inicial,
nós temos que fazer a análise dos pedidos, né? Observar aí o que está sendo pleiteado e, principalmente, o que foi juntado. Aí a gente já entra na análise dos documentos. Como eu falei ontem na live, dificilmente uma inicial traz aí os seus documentos, até porque quem tem noção da documentação do que aconteceu naquele cenário, naquele contrato de trabalho, é a própria empresa. Então, é difícil que o reclamante venha juntar. Mas se ele juntar, a gente tem que analisar todo o documento, tá? Analisar a data, analisar a escrita. Eu já impugnei muitos documentos que foram acolhidas impugnações, porque, vamos supor, documentos unilaterais, enviou ou entregou alguma coisa sem nenhum recibo, não há comprovação de que a empresa tomou ciência daquilo. Então, tudo isso é relevante, você tem que analisar os documentos totalmente, o conteúdo e seu aspecto formal, tá? É uma dica que eu gostaria de dar. E com relação à documentação, antes de adentrar aí na solicitação de documentos, eu queria trazer uma questão e pedir a participação de vocês para ver o que vocês acham, né? A empresa, ela tem os documentos. Vocês acham aí, na verdade, o que vocês costumam fazer? Vocês juntam os documentos? Chegou uma demanda trabalhista pedindo horas extras, verbas rescisórias, vocês acabam juntando toda a documentação ou vocês se atêm ao que o reclamante pleiteou? Porque muitas vezes o reclamante traz lá no bojo da sua petição que seja juntado, como é o meu caso, quando eventualmente eu estou pela parte reclamante, eu peço sim que seja juntado os documentos sob pena aí de confissão, se a empresa não juntar, porque ela que detém os documentos, né? Seria um pedido aí amparado na exibição de documentos. Eu queria saber de vocês, o que vocês fazem? O Renan está perguntando a respeito de danos morais. A questão de danos morais deve juntar tudo que for determinado. O nosso o juiz Pamplona, obrigada pela presença, excelência, exatamente. Olha, Renan, com relação a essa questão aí de danos morais, é necessário, né, que você tenha testemunha, especialmente testemunha, porque essas questões são sentidas aí, provadas, mas em sede de audiência. É claro que se tiver documentos, mensagens, também corroboram para as alegações, tá bom? Mas basicamente é isso. Então, pegando o gancho aqui da resposta do nosso nobre juiz aqui, que prestigia a nossa live, se o juiz não determinar a apresentação, a doutoriária está falando, ônus da prova às vezes não... Exatamente, é basicamente isso. Se for determinado, ou se, no caso, a parte contrária arguir, como vocês mencionaram, junta. Agora, não vai juntar tudo e mais um pouco, coisas que não têm relevância direta ou que não têm pertinência nas suas alegações defensivas. Você não pode juntar, né? Sob pena de prejudicar o seu cliente, que, infelizmente, eu já vi algumas situações muito delicadas nesse sentido. Isso, doutor Félix, exatamente, deve juntar todos os documentos que forem pertinentes às suas alegações, né? Não juntar documento que... Eu já fiz muitas réplicas que eu acabava com a empresa porque ela juntou um monte de coisa ali mostrando, né, que estava errado. Inclusive, teve um caso, quando eu contei para vocês aqui, que eu fui advogada, eu trabalhei no escritório só de reclamantes aqui na Zona Sul, aqui na Barra Funda, do lado fora da Barra Funda, e teve um caso que a empresa juntou os documentos de outro reclamante. E tinha um monte de pagamento por fora, um monte de coisas que era o que eu alegava. E aí, na réplica, eu acabei com a empresa e falei, ó, não, embora não seja documentos do autor, por sua vez, está confesso os fatos, isso demonstra que é prática comum da reclamada pagar por fora, por exemplo, e aí que aconteceu condenação da empresa. Então, a gente tem que ter um cuidado excessivo com relação a isso. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Isso, e o reclamante, por sua vez, deve juntar todos os documentos. Só que vale lembrar que isso também é relativizado, né, gente? Vai depender do contexto, se o documento estava sob posse da pessoa na época, né, e tudo mais. Mas, enfim, então essa questão foi até legal que houve essa polêmicazinha aqui e eu gostei.
Por fim, a gente tem que pedir as informações. Caso a empresa não queira me dar alguma... Pode exigir sim, Renan, desde que tenha embasamento. Qual tipo de documento que você gostaria que a empresa apresentasse para você, né? Então, tem que haver aí análise direitinha do seu caso, tá bom? E aí nós temos a solicitação de informações. A gente analisou tudo isso, a gente vai sentar e montar um e-mail para a empresa lá, falando, ó, a notificação recebida tal dia, o reclamante pleiteia XYZ, eu preciso saber qual que era a jornada efetiva dele, se os cartões de pontos são condizentes com a jornada efetivamente praticada, se, vamos supor, numa equiparação salarial, perguntar todas as questões atinentes às funções, se o paradigma, quando o paradigma entrou, quais os cursos o paradigma realizou. Então, você tem que fazer uma série de perguntas e questionamentos. E aí, por que eu ressaltei o e-mail, gente? Porque nós temos que justificar a nossa atuação. Se você pode ligar para o seu cliente, conversar com ele direitinho, mas ressalta tudo por e-mail, porque fica registrado. Porque aqui nós temos uma responsabilidade gigantesca quando estamos fazendo uma defesa, gente. Porque se a gente pega um advogado cri-cri, como a advogada do autor aí temos a doutora Josiane, que é super detalhista, aí, por exemplo, e pegar que a gente esqueceu de falar alguma coisa, ou falou e não falou claramente, não se defendeu especificamente, que nós vamos ter uma live só falando sobre a como fazer a defesa, vai pegar mal para o nosso cliente e pode prejudicá-lo. Então, nós temos uma gigante responsabilidade. Nesse momento, então, todas as perguntas possíveis relacionadas àquela causa, você precisa fazer, tá? E se a causa tiver aí menções de danos morais, como o Renan ressaltou que ele acredita estar sofrendo, precisa perguntar, trazer todo o enredo e questionamento das pessoas supostamente envolvidas, se o caso, marcar, inclusive, uma reunião com essas pessoas para poder debater e saber se, de fato, está acontecendo essa lesão, tá? E, finalmente, por que eu coloquei solicitação de documentos depois? Geralmente, eu peço no mesmo e-mail. Mas, com a resposta da empresa sobre o caso, surgem outras questões, surgem outras pontuações. Então, nesse caso, vale novamente pedir um novo documento. Vamos supor a empresa fala, não, o reclamante está pedindo um pagamento X, mas foi pago. E aí, a empresa fala, eu paguei metade em dinheiro e o recibo está aqui, metade na conta dele, vamos supor. Você não tem como saber como que a empresa pagou. Então, a depender da narrativa que ela trouxer, você questiona, não, você falou que pagou em dinheiro, eu preciso do recibo também. Porque, às vezes, você está habituado de pedir aí somente os extratos bancários. Então, cada caso é um caso, né? Inclusive, em uma das lives, eu vou trazer aqui um rol de documentos que eu costumo pedir e vamos considerar uma ação aí grande que englobe vários direitos trabalhistas pleiteados para ter como base para a solicitação de documentos, tá? Porque, como já foi dito aqui na live, nós temos que juntar os documentos pertinentes na defesa, é a nossa oportunidade. Então, a gente não pode deixar passar esse momento e deve juntar a nossa defesa, deve trazer aí toda a documentação para que o nosso cliente seja bem defendido, tá? Aqui eu deixei que nossa defesa é a primeira oportunidade da empresa falar nos autos e, como tal, deve ser realizada com o maior cuidado e cautela possível. Como eu disse há minutos atrás, nós temos um ônus gigantesco como patronos da causa de apresentar aí toda a tese, abarcar tudo especificamente, por isso que vamos ter uma live específica aqui para falar sobre mapeamento da problemática, que é uma estratégia que eu uso aqui no computador. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para que nenhum pedido fique sem contestação, nenhuma linha seja, não deixe de trazer ali a sua argumentação, porque senão vai ser considerado confissão. Então, nós temos um peso muito grande e a responsabilidade está sob nós. Outro dia, chegou um cliente com uma causa perdida praticamente, já tinha sido a sentença, e aí não foi juntado vários documentos, a defesa foi 3 páginas,
eu acho maravilhoso os colegas que conseguem aí fazer uma boa defesa em 3 laudas, mas praticamente para mim é impossível fazer uma defesa em 3 laudas. Só 3 laudas é só para expor lá o título da petição. Mas, enfim, eu parabenizo quem consegue ser muito sucinto, porque no âmbito trabalhista, diferente de outras áreas, a gente precisa ter técnica e precisa trazer todas as argumentações, né? Sobre o princípio da eventualidade, que nós vamos falar disso na live específica sobre defesa. Então, a gente não pode deixar de falar nada. É complicado não fazer uma defesa, pelo menos de 10 páginas aí, né? Eu sei que acaba sendo muita coisa para os nobres juízes lerem, só que não tem como deixar de falar alguma coisa, né? Basicamente, esses são 7 passos aí do checklist do contencioso trabalhista empresarial. Se você seguir esses passos aí, quando chegar em inicial, até isso sem contar com a defesa, nós estamos ainda tratando dos aspectos introdutórios aí de uma atuação efetiva e eficaz, tá? Eu vou disponibilizar, como eu combinei com vocês, no Telegram, esse checklist. Então, se você não tiver no Telegram, entre lá. Eu vou passar a alimentá-lo com mais frequência, tá? Trazendo mais dicas lá, práticas, advocacia trabalhista raiz, né? Contenciosa que eu sou. E se vocês tiverem alguma dúvida, impossível, né, Jô? Exatamente. Se vocês tiverem dúvidas, eu fico à disposição aqui, via direct também, podem me mandar direct. Então, quero lembrar vocês, o símbolo de hoje, quem ainda lembra qual é o símbolo de hoje aqui da live? Deixa eu tirar. Isso mesmo, gente. Opa. Esse aqui é o sacrifício, gente. Ontem o símbolo foi o soquinho, hoje foi o símbolo das mãozinhas. Obrigada, doutora Lenise. Agradeço demais a vocês que estiveram presentes aqui comigo hoje. Hoje a live foi bem bacana. E amanhã nós vamos falar sobre quantidade versus qualidade. Eu vou falar sobre as questões aí do contencioso de massa, a minha experiência e como foi possível aí mudar um cenário que praticamente estava pacificado. É ótimo para o reclamante mesmo, doutora Josiane, exatamente, né? E aí, vocês já decoraram, obviamente, os 2 símbolos, amanhã vamos ter o terceiro e na sexta vamos ter o quarto, e aí vocês já guardem essas informações, porque dia 24, no início da live, vamos sortear esse livro aqui. Eu sou super ansiosa para presentear vocês com essa obra, que foi um desafio para mim muito grande e que acabou dando certo de eu publicar, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada mesmo. Até amanhã, no mesmo horário aqui no Pitadas. Obrigada. Hoje teve menos gente, mas teve mais gente presente. Hoje foi mais gente. Sim, amor, mas aqui no Instagram deu menos gente. Não, hoje aqui deu mais. Teve o juiz do trabalho que ele tem uns 500 mil, acho, pessoas, ele entrou. Eu vi. Você viu? E ele ainda participou. Viu aí? Legal. Está crescendo até o engajamento, o segundo dia. Aí, 30 minutos foi de live. Salvou aqui de novo, que bom.
Não dá certo assistir live no computador, não. Eu abri 3 contas aqui, nenhuma funcionou. Nenhuma, né? Não dá pra assistir pelo celular mesmo. Nossa, meu, que chato esse WhatsApp, meu. Tem que apagar não sei o que aqui, não tá no WhatsApp. Não enviou o e-mail, né? Você recebeu algum e-mail das Recebi. lives? Eu recebi aqui que minha conta foi considerada suspeita por enviar um monte de e-mail. Olha que saco. É isso. Viu como é sinal bom? Ó. O sinal bom tá no caminho certo. Então, vá. Deixa eu deixar, gente, ó. Boa tarde, ADVs. Como vai? Eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal no Telegram o que foi objeto da live de hoje, o checklist aí da atuação contenciosa trabalhista. Então, se vocês não estão acompanhando a nossa série de lives, amanhã, às 15h09, nós vamos voltar com um tema muito bacana relacionado aí ao contencioso de massa. Qualidade versus quantidade, você está mais que convidado. Todos os dias estamos passando sacadas incríveis que têm ajudado e vão ajudar muitos profissionais, muitos colegas. Vamos juntos. Pronto, Vida, mandei um áudio no Telegram. Pronto, isso aí. Você não ficar lá, não conseguir mandar, depois que acabar as lives, você já manda áudio. Manda alguma coisa no Telegram. Acabou as lives, vai pro Telegram. Uhum. Agora eu vou fazer o material da live de amanhã. Ai, tá rodando o Zoom até agora, gravando.